Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Hoje um episódio extremamente especial, estamos aqui com 3 experts em Salesforce, porque é o episódio número 100 e hoje a gente vai conversar sobre a história da SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce para desbloquear todo o potencial aí do Salesforce na tua empresa. Estou aqui hoje com Marcelo Rosenthal. E aí, Marcelo, belezinha? Belezinha, e aí, Dala? Vamos para cima. E aí, Juliano, bem-vindo a mais um episódio. Valeu, tamo aí. E com Ariel Dornelles. E aí, Ariel, beleza? E aí, Dala, beleza? Acho que é a primeira vez que a gente está com a cúpula completa aqui da SR Consulting para conversar. Antes da gente startar o podcast, lembra de deixar teu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar também esse podcast com alguém que vale a pena aí tu compartilhar um pouco dessa história aqui, um pouco da SR Consulting para talvez inspirar ou então para entender como é que surgiu essa empresa, qual é a visão da empresa, que a gente vai conversar aqui um pouco sobre isso hoje. E para startar, eu vou pedir pro Marcelo começar aqui. Eita, vai lá. Eu quero saber, Marcelo, como é que tu conheceu o Ariel e o Juliano? Como é que vocês três se conheceram? Tá bom. Vamos lá. Acho que primeiro eu conheci o Juliano, né? A gente trabalhava numa software house aqui do Rio Grande do Sul. O Juliano acho que trabalhou uns 14, 15 anos lá, né? Nem 12 sei. anos. 12. Eu trabalhei 10. E a gente acho que se conhecia desde o... Primeiro se conhecia de corredor na empresa, eu trabalhava, ficava alocado ali dentro de alguns clientes, né? O Juliano sempre foi no ramo financeiro, né, Juliano? Sim. E daí, dentro dessa prestação de serviço ali, eu me lembro que eu tava num cliente aqui de Porto Alegre, e daí foi o Rosenthal lá dessa outra software house, né? Chamou... Rosenthal, preciso que tu vá ajudar lá, que tem um cliente com potencial muito grande, tá complicado lá, o bicho tá pegando, vai lá ajudar lá quem tá tocando. Daí cheguei lá e daí acho que eu fui ajudar o gerente na época. Daí era meio que sei lá, era tipo um coordenador, né? A gurizada brincava lá porque eu não tinha cargo, eu era o Rosenthal, né? Era exatamente isso daí. E daí o Juliano era o arquiteto responsável, né, Juliano? Daí a gente trabalhou ali. Foi 2014, eu acho, aquilo, né? Daí acabou, daí mudou de lugar. Acho que quando a gente começou ali era umas 7, 8 pessoas, né? Depois o tamanho daquela squad lá, acho que tava beirando os 50, né? Sim, acho que chegou a uns 47, mais ou menos. Era um monte de gente. Cara, a gente fez um trabalho legal lá dentro. E daí o Arielzinho acho que foi trabalhar lá com a gente lá pra fazer o projeto da esteira de crédito, né? O Ariel nessa história. O Ariel, acho que ele atuava em outros clientes dessa software house e foi trabalhar lá com a gente... acho que foi um pouquinho antes do projeto da esteira 2.0, né? Não me lembro. Foi 2015? 2015, 16. Final de 15 e Eu lembro 16, eu acho, né? Foi num verão que teve um temporal lá, um vendaval que derrubou um monte de árvore. Foi o primeiro dia foi isso, né? No meu primeiro dia. É? Foi um pós-temporal, assim. Show. É. E nesse caso, o projeto que vocês fizeram uma implementação de Salesforce, né? Mas isso aí era antes, né? Quando a gente começou ali, era toda a parte esteira de crédito, front comercial, né? Nessa época a gente trabalhava .NET, AngularJS, eram coisas bem antigas aí na época. SQL, servidor fritando. Servidor fritando SQL. Era Outros tudo tempos. software feito dentro mesmo, né? In-house. Fez antes, pra ter ideia, a gente chegou a fazer um CRM lá dentro, né? Aí depois a gente foi pro Salesforce. Show. E daí teve um momento ali que daí a gente foi internalizado pelo banco, né? Daí ali dentro, daí a gente seguiu a carreira dentro do banco até ir lá pras squads de Salesforce. E quando que surge essa ideia de criar esse SR Consulting? Partiu de mim ou de ti? Foi conversando, né? A gente recebeu o desafio lá de implantar o Salesforce lá no banco, porque a gente já tinha feito CRM dentro de casa, eu já tinha feito outros CRMs em outros lugares também. Sim. Eu tava no Big Data, né? Daí eu ia sair do banco, ia ir receber uma proposta aqui pra uma calçadista ali. E daí até em ação de retenção, etc. Daí me convidaram pra mudar de squad, né? E assumir as CRM. Daí voltamos a trabalhar eu e o Juliano. Mas isso já foi na segunda tentativa de implantação, né?
Porque a primeira não tava, né? Porque a primeira tentativa de implantação não deu certo e aí foi que começou a ideia da gente ter a consultoria. Porque a primeira vez a gente começou trabalhando com consultorias. Vocês internos com consultorias externas. Entendi. Mas nesse momento era só tu e o Ariel que estavam naquela squad, né? Eu acho que só eu e o Ariel. No início era só. Só eu e o Ariel. Na primeira tentativa. Tinha outras pessoas, né? Sim. Tudo, mas era eu e o Ariel. E aí não deu certo, tanto que a gente começou... O Ariel não sabia nada de Salesforce, né? A gente começou estudando ali, né? E tudo. E quando a gente viu, a gente estava ensinando o pessoal da consultoria como fazer as coisas, né? Que loucura. Só um parênteses, não deu certo por... Vamos explicar até por que não deu certo. Importante. Era um projeto de transformação de tudo. Tipo um 2.0, transformação digital dentro da empresa. Então, olhando investimento, custo, planejamento... Inviabilizou. Não Entendi. que a gente não tenha conseguido implementar o Salesforce. Tanto que desde o início, né, a gente implementou o Salesforce. E até isso que... Isso que o Ariel falou é uma verdade, que ali, olhando ali o projeto de transformação do banco, ele foi até um ponto e daí ele foi travado e não foi só a iniciativa da Salesforce, foi várias outras iniciativas, até porque teve uma questão ali, acho que econômica, que afetou o resultado, etc, e vários projetos não foram cancelados, mas foram congelados, né? Tanto é que o Salesforce naquela época foi congelado, né? Sim. Só deixa eu entender uma coisa, daí vocês entenderam, o todo lá entendeu que era inviável nessa primeira tentativa, e aí como é que partiu para essa segunda tentativa? O que foi feito para ir para essa segunda tentativa, só para eu entender É que a segunda tentativa daí foi liberado o orçamento de novo para seguir com vários projetos que estavam congelados. E daí deu bem na época que eu ia sair para ir do banco para ir para calçadista. Entendi. Daí os caras, eu preciso de alguém para tocar lá a parte de gestão do Salesforce. Aí eu trabalho com o Juliano, vocês já se conhecem há bastante tempo, etc. Show. E nisso o Ariel nem tava trabalhando mais lá, né? Eu tinha saído. E aí eu fui para uma startup lá de São Paulo, uma fintech de São Paulo. Aí eu já, né, entre primeira e segunda tentativa, eu já tinha saído. Já saiu, já. Isso. E aí, quando é que se dá esse momento que vocês começaram a ensinar a consultoria aí? Daí quando a gente viu, início. né? Na verdade Desde o foi zero. desde o começo. Porque a gente já trabalhava lá no banco com outras coisas mais modernas, tipo, pipeline de deploy e outras coisas assim. E a gente queria que tudo isso também funcionasse pro Salesforce, né? Porque pode fazer no Salesforce ali da maneira comum ali, fazendo change set ali, deploy na mão, mas a gente queria que entrasse tudo dentro do mesmo pipeline de desenvolvimento. Então já começou por ali as dificuldades. As consultorias, elas não tinham conhecimento, não tinham experiência, nada daquilo ali. A gente tinha muita integração também, que as consultorias não tinham ideia nenhuma de fazer. Elas estavam muito acostumadas a usar só o Salesforce como a única fonte de verdade. E a gente está falando de um banco. O banco tem seus sistemas core, tem várias variáveis ali envolvidas. Então, todas essas complexidades, as consultorias não sabiam como lidar com isso. E a gente acabou absorvendo tudo dentro de casa. E daí, quando a gente viu que a gente estava ensinando o pessoal da consultoria, aí a gente resolveu começar a fazer tudo por nós mesmos, né? A gente trabalhou igual com consultorias, né? Mas aí a gente escolhia, entrevistava as pessoas, fazia tudo, né? Porque para não estar contratando todo mundo, a gente igual trabalhava com consultorias. Mas aí foi uma pegada bem diferente. E aí deu tudo certo e a gente fez essa implantação, em questão de 6 meses, a gente já tinha lojas já do banco usando o CRM. E foi, além de ser tempo recorde, entrou tipo redondo, assim, né? E foi uma implantação com pouquíssimas pessoas. Era eu, o Ariel e mais um ou dois desenvolvedores ali. A gente fez toda a implantação do Salesforce. Isso. Mas esse tempo já tinha voltado. Ele voltou. Mas o Ariel, quando o Ariel voltou, eu me lembro, até caso dentro da timeline, eu me confundi um pouco, vocês me corrigem. Mas eu me lembro que eu e o Juliano, a gente já tinha falado, né? Sim. Cara, Sim. Tem dinheiro nesse mercado aí, meu. Dá pra ganhar dinheiro. E daí eu me lembro que a gente conversou, mas só nós dois vai ser difícil, né? A gente falava assim, tem que ter mais um. E daí a gente se lembrou do nome do Arielzinho, né? Show de bola. E tinha só dinheiro nesse mercado ou tinha problemas nesse mercado? Cara, dinheiro, oportunidade como um todo, né? Vamos falar assim, né? Tinha questões, tinha um, como é que eu vou dizer assim, um nicho de mercado
onde mal explorado, vou usar esse termo assim. Sim, né? Então, tinha com dinheiro bastante... e era mal atendido. Exatamente, ótimo. Aham. Bastante oportunidade. Então, ele dava para ver assim que era uma oportunidade de mercado mesmo, sabe? Uhum. Cara, se a gente conseguir com uma qualidade técnica criar uma empresa voltada para engenharia, com um olhar de engenheiros, porque querendo ou não o valor gerado, cara, tudo bem, eu comercial, eu vou estar falando ali na venda, etc, mas a percepção de valor é código entregue funcionando bem, geração de valor pro cara que ele quer fazer final, entendeu? E o sales, cara, a gente tem que ter uma empresa que tenha boas entregas de engenharia, faça uma engenharia boa, faça um código perene, um código sustentável, boas entregas, sabe? Isso daí faria com que a gente conseguisse manter clientes, a gente sabe que empresas grandes utilizam, né? Então a gente conseguiria ter questões de recorrência, etc. Sim. E é o que é, né? É o que foi. Sim. Show. Pode falar, Ariel. Quer falar? Não, só ia fazer um adendo nisso, né? Que o Rosenthal comentou sobre essa questão do foco em engenharia, né? Tanto que desde o D0 do projeto a gente botou pipeline, etc. A gente já botou uma barra alta, né? De requisitos técnicos ali. E a gente viu que na consultoria vinha profissionais e aí a gente tinha que devolver porque... Dando um exemplo básico, eles não dominavam o Git, né? A ferramenta ali de repositório, né? Era uma dor, né? Uma das principais dores que a gente tinha era GitHub. Era versionamento no Git, etc. E aí o pessoal não conseguia, não entendia. E a gente viu que muitas das consultorias, elas têm esse tipo de profissional, que é o cara meio admin, que ele não era programador, conhecimento muito básico de programação. E querendo ou não, hoje a gente se torna... É uma empresa referência para grandes empresas, né? A gente atende grandes empresas e grandes cases com complexidades altas e tudo mais. E esse know-how de engenharia e arquitetura, ele é essencial para conseguir atender de forma satisfatória, né? Empresas grandes, né? Empresas grandes e complexas. Né? Isso aí. E O vocês... discurso tá alinhado. Eu me lembrei também daquele podcast outro, né? Empresas complexas, é verdade. E vocês lembram do primeiro cliente e como é que foi pra vocês essa conquista aí? Do primeiro cliente? Demorou quanto tempo? A gente abriu o CNPJ em junho, né? Foi mais ou menos isso. Foi junho e a gente conquistou 22 de junho, né? Esse é um episódio especial, até fazendo um parênteses. É o episódio 100 e foi na semana que a SR completou 5 anos de existência. Show de bola. Isso aí. Parece que é mais, né? A gente, loucuragem, mas é uma empresa jovem, a gente tá crescendo bem, mas muitos cases e muitos projetos. Horas já de voo aí. Show de bola. Foi, né? A gente começou em junho, foi junho que foi, acho que 22 de junho, né? O CNPJ abriu. Daí o primeiro cliente conquistado foi a PB, né? Outubro. Um projetinho lá para fazer a implantação do Market Cloud. Então a gente estava se homologando como parceiro, a gente estava vendo na nossa rede de relacionamento, vendo formas, né, de como que a gente... Eu não lembro se no primeiro ano a gente já tinha inbound, eu acho que não, né? Nem tinha inbound. A gente fazia... Era mais relacionamento mesmo, era relacionamento e tentava por alguma coisa de LinkedIn, ficar chamando pessoas ali, né? Tentar vender ali. E tal. A gente já praticamente, não era no D0, mas no momento que a gente se homologou como parceiro, eu acho que a gente já estava usando CRM, começando a cadastrar o nosso funil, os leads e tudo mais. E aí que a partir de uma pessoa que trabalhou com a gente no banco também, trabalhava nesse grande projeto, ela saiu e foi para outras empresas, etc. E a gente teve uma relação super boa, ela ajudou Não foi no CRM interno, né? Foi na parte de Salesforce já que a gente trabalhou com ela. Era o Market Cloud, né? O primeiro projeto que a gente fechou, a primeira nota. Sim, mas que eu digo, quando a gente trabalhou com ela foi no CRM, no Salesforce já, né? Na nuvem de vendas e tal. E aí, pô, a gente fez excelentes entregas ali no projeto, construiu uma relação bem de confiança com essa pessoa e ela conseguiu nos colocar, né, nesse nosso primeiro cliente aí, que foi a Porto Belo, né? Nosso primeiro cliente está com a gente até hoje. Então é um case de sucesso total, né? Eu acho que é uma relação de parceria muito bacana ali, tanto deles com a gente, nós com eles. E o primeiro projeto foi a implantação do Marketing Cloud, né? Foi. E paralelo a isso, o clássico projeto de unificação de contas aí que a gente já começou, né? Depois, né? Exato. Assim, a gente teve 2 primeiros projetos no papel, né? Nível de orçamento, assim, a gente tem 2 projetos para fazer com vocês. Só que um era muito grande e o outro já era não era um quick start, mas era algo mais curto prazo. Então esses 2 vieram já um atrás do outro, praticamente, ou até ao mesmo tempo.
Só que o Marketing Cloud a gente implementou, esse projeto tracionou, aprovou e aí a gente implementou ele mais rápido. Porque o primeiro projeto já era uma unificação cadastral, né? A Visão 360. E que daí era um projeto extremamente desafiador, né? E complexo aí para implementar. Cara, e já nos primeiros anos, assim, como empresa, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram, assim, como SR? Vender, difícil pra caramba. Abrir porta, né? Abrir portas. Abrir porta. Sim, tanto é. Sem reputação, vamos dizer assim, né? A empresa, né? Sim, A gente... Incipiente ainda. Cara, isso é uma coisa... É a nossa história, né? O primeiro ano ali, 2020, foi a PB e no finalzinho ali, dezembro, a gente conseguiu fechar um projeto na Piccadilly, né? E 2021 foi faturamento só na PB, né? Pra no final de 2021 a gente conseguiu pegar outros 2 clientes que a gente emitiu nota no começo de 2022, né? Mas foi, cara, no começo ali porque não existe reputação, né? A gente é uma empresa muito pequena, trabalhando todo online, né? Imagina, foi difícil pra caramba. A própria questão de virar parceiro da Salesforce também foi super difícil. A primeira tentativa a gente não conseguiu, né? A gente era muito pequeno, eles falaram, não, continuem fazendo o trabalho de vocês, cresçam um pouco mais e tentem daqui a um tempo. Acho que passou uns 6 meses, um ano, a gente tentou, daí conseguimos. Isso. Eu me lembro, aquele dia ali foi comemoração, cara. Foi legal. Mas era difícil? Tá louco, muito difícil. E pensar em algum momento em desistir ou mudar o rumo da empresa? N vezes, acho. Não, acho que desistir de fato, acho que nunca, né? A gente passou por dificuldades, mas a gente sempre foi atrás de formas de... E pensou como passar pela dificuldade, como passar mas não pelas como dificuldades, desistir no mas meio da tipo, dificuldade. desistir, largar tudo, fechar as portas, eu acho que nunca. Daqui a pouco, no calor de alguma situação, cara, puta, que merda. Sim, tu tá ali isso daí sim. soterrado às vezes no problema. Mas logo o cara já vê... Sim. A gente pegou o gosto de resolver problemas, né? Então tem que ter essa mentalidade. E né, é problema, né? Empresa. É problema. Tem que estar... Não é se acomodar com os problemas, mas é não se apavorar com os problemas e ter essa aptidão ou essa gana por resolver os problemas. Né? E não surtar, porque problema vai ter o tempo todo. O tempo todo. O que até brinco com eles, né? Fácil era a vida de entregar projeto, né? Cara, Sim, agora total. entregar projeto, ser um expert tributário, vender, abrir porta. Acho que controlar a ansiedade também é muito importante. Alinhamento com o cliente, né? Gerir a expectativa. Gerir as pessoas também. Gerir pessoas. Gerir pessoas. E eu penso que nem eu ali, cara, olhando o comercial, ali, é muita reunião. Cara, esse cliente é um cliente, é uma oportunidade legal. E daí aquilo que parece ali que tá, sei lá, 99% vai fechar e esfria do nada, sabe? E tem alguns clientes que é uma negociação muito longa, sabe? Aquilo cansativo, dali, né? É desgastante. E junto com isso também, cara, daí quando fechar, daí tem que operacionalizar. Quem é que vai trabalhar? Cara, não temos esse cara, temos que contratar. Como é que tá a nossa formação, sabe? É difícil. Quem é que tá liberando? Tem muito também essa questão, terminou um projeto, o profissional vai liberar. Onde é que nós vamos colocar esse profissional, realocar, sabe? Essas questões ali é difícil. Buscar pessoas do mercado, a gente viu que é extremamente difícil, né? Encontrar pessoas certas ali, que dêem um match com a nossa cultura e tudo mais, né? E isso foi também um dos originadores para o nosso programa de formação, né? Que é encabeçado aí pelo Ariel. Que estão acelerando esse ano aí, vão acelerar mais. Teremos novidades em breve. É legal, mas é legal. O primeiro projeto, vocês 3 que entregaram ou o primeiro ali, né? Ou já teve que contratar um pessoal para trabalhar junto? Boa. Eu vou puxar esse assunto que eu lembro, vivi na pele. Acho que dos 3 eu fui o primeiro, né? Que dei o eject. E então a gente estava atrás, né, na luta, atrás de cliente, no momento que a gente fechou o primeiro projeto. Já foi um grande projeto, a gente deu a sorte de ser um grande projeto financeiramente. Sim. Ele nos habilitou praticamente um ano assim de operação minha, daí eu fui o primeiro a sair do meu emprego atual que eu estava no momento, e aí fiquei 100% dedicado no projeto, né? E aí a gente contratou ainda mais o nosso primeiro funcionário, aí a gente teve o nosso funcionário 1, e aí a gente começou a implementar, em paralelo, treinar esse profissional, né? Até esse movimento foi um pouco antes, até a gente já começou a se preparar
enquanto estava a parte burocrática de contrato, a já fazer os treinamentos. Eu acho que ali já surgiu a nossa formação, né? Fazendo essa análise. Ali surgiu a formação da SR, que eu via que, cara, eu preciso de alguém para me ajudar. E a gente crescendo, tendo mais projetos, eu vou ser gargalo. E aí, então, a gente já desde o início já tinha essa mentalidade de formar as pessoas para habilitar elas a fazer boas entregas. Então, aí entrou o nosso primeiro colaborador, a gente fez uma imersão ali, trailhead, estudos. Eu fazia algumas dinâmicas ali, os dojos que a gente chama. E aí ele rampou rápido. E a gente já conseguiu entregar esse primeiro projeto, né? Aí habilitou e aí deu também essa tranquilidade para eu poder fazer esse movimento. Cara, se der tudo errado, a gente tem 1 ano de operação e aí volta pro mercado, se der errado, né? Se a gente não conseguir fazer outras vendas e etc. E em 1 ano eu consigo me recolocar no mercado tranquilamente. Esse profissional que a gente formou também já ia entrar, a gente já fez o onboarding dele no ambiente Salesforce, ele com certeza também ia se destacar, ia conseguir oportunidade. A sorte, né, a sorte / competência nossa é que a gente conseguiu tracionar e trazer novos projetos e novos clientes depois. Show. Né? E hoje a gente está falando de quantas pessoas envolvidas nos projetos, em média, dentro, porque a gente sabe que daqui a pouco entrou um, saiu outro mas tu dentro da projeto SR... ou hoje o tamanho da SR? Ao total hoje na SR. Hoje a gente tá na faixa dos 70 ali, né? 70 pessoas. 68, exatamente. E de pular, vamos botar de 1, que começou o Ariel, 2 logo em seguida. Como que vocês fazem para conseguir equilibrar esse crescimento com a qualidade de entrega, que eu sei que passa pela cultura da SR hoje? Esse é um desafio constante, né? Cada vez maior, inclusive, né? Porque quando a gente fala do nosso crescimento... Crescer 100% de uma empresa de 2 pessoas é uma coisa, crescer 30% de uma empresa de 100 é outra coisa. Né? Claro. Então, e nós somos uma empresa de serviços, então a gente tem um material humano. Né? Óbvio, tem coisas que a gente vai conseguir automatizar e melhorar a eficiência via processos e ferramentas, mas o nosso core é o material humano, é nosso know-how, expertise em Salesforce. Então tem essa curva, né, de aprendizado e tudo mais, e aí que a gente comentou aqui, o Juliano trouxe, o nosso, vamos dizer, quando a gente abriu a empresa é o ano 0, no primeiro ano a gente já estava estruturando formalmente a nossa turma de formação, né, de desenvolvedores, se eu não me engano. Não, acho que foi 22, 21, acho que foi não. 22? Eu acho que foi 22. Então, pode ser. Pode ser, porque em 21 a gente fechou com 11 pessoas, né? Sim. A gente fechou acho que foi 22. 2021 com 11 pessoas, então ainda era estabelecer os clientes que a gente tinha e tracionar eles, aumentar a relevância deles ali para nós, em projetos. E aí, 22, a gente já startou com a formação de desenvolvedores, que daí tanto que o crescimento foi, a gente fechou 22, acho que entre 25 e 30 pessoas, eu não lembro exatamente, nessa faixa aí. Foi 22. Querendo ou não, a gente tem esse know-how bom entre nós, entre os sócios, e o nosso background técnico, e a gente transferiu isso e transfere até hoje pro nosso time. Vocês querem puxar algum outro aspecto? Eu ia comentar, eu acho que um pouco a questão do foco que a gente tem nas lideranças técnicas, né? De formar boas lideranças, né? Que no começo era eu e o Ariel, a gente formava todo mundo, né? Porque o Rosenthal sempre atuou ali na parte mais comercial ali, né? E gestão da operação, né? No dia a dia técnico sempre foi eu e o Ariel. E com esse crescimento a gente precisou de mais pessoas para ajudar na formação, né? Então a gente trouxe esses líderes técnicos, a gente também forma eles, né? E eles vão disseminando também essa cultura dentro da empresa, né? Show de bola. Cara, e como a gente já falou sobre essa questão, porque querendo ou não, acho que um segredo do sucesso, vamos botar assim, de vocês, tem a ver com a qualidade, né? Tem a ver com essa qualidade de entrega de 100% dos projetos aí entregues e com clientes satisfeitos, né? Em relação a propósito, quando vocês pensaram, qual foi o propósito ali por trás da SR e como que vocês manifestam ele dentro da empresa todos os dias? Eu acho que é uma visão comum nossa que a gente gosta da palavra excelência. Eu acho que todos nós 3 aqui como profissionais, a gente preza muito pela excelência. Como profissionais, como assalariados, né? A gente sempre desempenhou o nosso melhor, tanto que a gente se conectou por isso, né? Acho que as coisas aconteceram porque a gente chegou num cliente desafiador com projetos desafiadores e para atender isso daí a gente precisa de profissionais de excelência que tenham
confiabilidade, né? Que a gente consiga Comprometimento com entrega, né? Então, eu acho que esse alinhamento que a gente tem de postura com a vida, no geral, mas especificamente fazer as coisas corretas. fazer né? as coisas corretas, nos aproximou e fez com que a gente seguisse isso e construísse uma empresa baseada nesse pilar, né? Ou nesses pilares, né? Acho que Então. também o segundo pilar que é bem forte, tá nos valores da empresa, é a questão da transparência, né? Isso também é uma palavra bem forte, mas então gosta de dizer que nós somos brutalmente honestos, né? E essa questão da transparência, a gente... super sincero. Essa questão da transparência a gente preza em todas as relações, tanto com os nossos clientes, com os funcionários, com todo mundo. Né? Show. E vocês consideram que vocês conseguiram montar o time, né? Principalmente liderança técnica, dentro desses valores aí também? A galera Sim. prioriza muito essa excelência? Tanto que a gente teve algumas dores, né, de liderança, grandes dores, e que a gente teve esses aprendizados de que às vezes em alguns momentos a gente priorizou só um aspecto. Ele é muito bom tecnicamente, mas ele não está alinhado com esses pilares culturais e comportamentais que a gente fala. Então hoje a gente está muito bem estabelecido com as nossas lideranças técnicas, todas elas a gente tem um nível de confiabilidade muito, muito elevado. E a gente está cada vez mais criterioso com quem ocupa esse cargo, né? Esse cargo de liderança. E até pelo próprio tempo, né? Então, aquelas pessoas que começaram ali com a gente, eles já estão conseguindo evoluir muito bem na carreira e já são as lideranças técnicas que a gente já está preparando para ser as lideranças do futuro. Então, daí é como é a categoria de base indo pro profissional e brilhando, né? Então, isso é uma coisa muito boa também. Então, a gente já está conseguindo formar já o cara que vai ser o responsável por um cliente, sabe? Isso é uma coisa muito boa também. E daí, acaba se conectando, principalmente com valores, tudo, né? Show. É uma coisa boa. Cara, e como fazer essa escolha, né? Como que vocês fazem para escolher quem vai trabalhar para conseguir encaixar? Sabe aquela coisa de como que tu faz para conseguir entender que esse cara é assim, né? Que o cara vai entrar dentro da empresa, ele já tem que estar meio alinhado com isso. Porque hoje em dia a gente sabe, né? Principalmente na nossa linha de formação. Cara, o maior problema hoje do mercado é o material humano. É a gente encontrar alguém comprometido, que esteja disposto, né, a se alinhar ali com a empresa. Como é que vocês fazem para conseguir bater esse objetivo? Na maioria das vezes, vamos botar, né? Que nem sempre vai ser 100%. Boa. Vou puxar aqui, até porque hoje uma das minhas alçadas é o RH, né? E aí eu junto com a Karina, a gente até fez um episódio já, falando um pouco sobre os desafios de contratação. Então, para quem tem interesse aí, fica o convite para olhar o episódio com a Karina lá. A gente está constantemente aprendendo, né? É praticamente impossível dizer que tu vai chegar num processo que é 100% eficaz, que não vai ter algum ajuste para ser feito. Mas a gente aprendeu bastante, então a gente tem alguns aspectos. Hoje, muito forte é o match cultural, essa questão de alinhar o comportamento, e aí que tu falou do material humano. Então, às vezes a gente vê um candidato que, cara, tecnicamente ele tem que dar uma lapidada ainda, mas esse cara, é aquele perfil que a gente fala assim, pode passar a bronca que for, o cara vai sair do outro lado. Esse né, ele vai dar um às jeito. vezes a gente tem esse termo, né? E ele é bem didático, ele fala por si só, né? Então, o nível de confiabilidade, o nível de confiança, cara, pode ser a bucha que for, o cara vai dar um jeito de resolver. Isso conta muito, sabe? E tem alguns aspectos que daí a gente vai avaliando, né, no perfil, então entender qual o nível de senioridade que a gente está precisando, né? Então tem processos diferentes, um para liderança técnica, um para um desenvolvedor, um para um analista pleno, sênior ou júnior. Então a gente tem alguns níveis e a gente vai evoluindo sempre para alinhar a cultura. Principal é alinhar a cultura, e aí a gente vê o potencial técnico e o que a gente precisa desenvolver nessa pessoa para que ela consiga desempenhar com excelência. Show. E quais que vocês consideram que foram os principais marcos até assim aqui na empresa, assim, que vocês, cara, vou dar um exemplo, tá? É tipo, qual foi o projeto, o primeiro projeto que vocês, assim, cara, putz, a gente tá vindo, a gente tá vindo bem aqui. Tem vários marcos, né? Até a gente já estava falando. O primeiro marco acho que não é nem o CNPJ, né? Eu acho que o primeiro marco vale falar, é o churrasco lá, né? O churrasco não é o fogo. É verdade. Como uma boa empresa gaúcha, tinha que ser num churrasco o primeiro marco. Tem Foi quando a gente decidiu, né, de fato. Tomou a decisão.
Eu e o Juliano, tá, vamos chamar o Ariel pra conversar, né? E daí a gente marcou almoçar um churrasquinho uruguaio aqui que tem aqui em Porto Alegre, pra comer uma carne boa. E daí a gente trouxe ali pro Ariel, né, o que é a ideia, que a gente queria... Tava pensando em abrir uma consultoria de Salesforce, que a gente viu a oportunidade de mercado. E daí o Ariel, na hora ali, ele topou, ele já trouxe ali, cara, eu tô estudando muito empreendedorismo, quero virar um empreendedor, etc, né? E foi ali, né? Nasceu numa churrascaria. Daí junto com isso ali, logo, acho que semanas depois veio a pandemia, né? Estourou a pandemia. Ah, que doideira, hein? Vamos empreender. Bum! Junho de 2020, né? Foi tava no auge, eu acho. Nem lembro mais. Foi um pouco antes, não me lembro. Eu sei que teve a pandemia no meio ali, que foi um desafio que gerou muito também a apreensão, né? Pai, como é que vamos sair no outro lado? Tudo, mas também ali para questões de aceleração digital ali foi uma oportunidade, quem conseguiu ali entrar ali. Tanto é que projetos nossos também vieram por causa dessa aceleração, né? Então teve. Acho que foi o primeiro cliente ali, foi um super marco. Outro marco muito forte também foi quando a gente conseguiu virar parceiro da Salesforce para mim, né? O selo da parceria foi bem importante, porque tem muita gente que diz aí que trabalha com Salesforce, mas não é parceiro da Salesforce, né? Então isso é um diferencial bem grande. Querendo ou não, é um processo bem moroso, né? Não é trivial, não é qualquer um que consegue virar parceiro homologado. Então é realmente bem importante. Pra mim, outro marco também foi quando a gente teve aqui a sala do Caldeira. A sala. Essa legal, foi. Sim. Que eu me lembro que... Acho que foi o Ariel, a gente começou a vir no Caldeira ali pra ver as questões do coworking, Era né? pra pegar uma posiçãozinha no coworking ali. Claro. E daí surgiu essa sala aqui que era de uma outra empresa que tinha desistido e ela ficou vaga, porque é difícil conseguir uma sala aqui no Caldeira. E tava em obra ainda, né? Tava tudo em obra. O segundo andar aqui tava todo em obra, né? E, cara, pra nós ali naquela época foi um super investimento, né? Porque, nossa condição financeira era muito baixa, dá um medo, sabe? Claro. Vou me meter ali. Sim, é um risco, né? Querendo ou não. Vou investir numa sala, depois tem que pagar ali um FII mensal aqui, né? De aluguel, manutenção, etc. Vamos, sabe? Ali foi também. Ali deu um friozinho na barriga, mas foi bom. Pra mim. Daí eu falo, né? Foi quando a primeira viagem de avião aqui da SR eu tive, que eu fui ajudar um cliente lá em São Paulo a renegociar as licenças dele da Salesforce. Foi comer sushi lá. Eu não gosto de peixe, cara. Essa aí é legal, essa história. Daí a gente chegou lá na reunião, né, conversando com o cliente tudo, daí chegou os executivos da Salesforce, daí o cliente me contratou a gente ali para eu ajudar ele, né, como já tinha experiência já de negociação de licença. Daí a gente sentou numa sala de reunião aqui, quando os caras abrem a porta, assim, cara, uns 2 barcos, assim, lindos de sushi. E eu odeio sushi, eu odeio peixe. Daí fui comer, daí quando eu fui pegar o palitinho aqui da comida, quebrei o palito no meio. Não comi. Daí comi 2, 3 pedaços, o pessoal viu que eu não gostei, daí parei ali, assim, tava passando até mal. Mas consegui, cara, o cliente renegociou ali, ganhou uma grana boa ali. Cara, o ROI pro cliente foi gigantesco. E pra mim ali foi que eu me lembrei certinho, saindo aqui de Porto Alegre, São Paulo, ali foi acho que era uma terça-feira, uma quinta de manhã, e foi um bate-volta, né? Mas ali pra mim, cara, nossa empresa tá indo num caminho que os clientes já estão pagando a viagem pra gente ir ajudar eles dentro de outro estado. Pra mim ali foi um marco, sabe? Show. Ali foi legal aqui. Show. Tu tem um marco pessoal que tu lembra, assim? Que eu me envolvi diretamente, eu acho que... Tem vários ali que a gente já falou que são comuns pra nós três, mas também... E também eu acho que esse é comum pra empresa, mas eu me envolvi direto, que foi a entrega do Visão 360. Da PB, né? Da PB, o nosso primeiro grande projeto de unificação cadastral. E foi o maior até hoje, ainda em proporções, né? De projeto e tamanho. E foi também daí... Não lembro se foi a minha primeira viagem a cliente. Tu foi em Floripa, né? Mas daí a gente teve que... a gente foi em louco lá em Floripa, né? Eu e mais um dev que tava envolvido que tá com a gente até hoje, o Bruninho? Até hoje, o Bruno aí. E é uma da nossa categoria de base aí que foi formada. Ele tá voando, tá futuro líder técnico aí do time. E aí a gente fez né, um projeto bem desafiador aí. Foi uma entrega que ali deu um belo friozinho na barriga. Eu quase perdi o voo. Aquele projeto foi gigantesco, O Bruno tava apavorado me mandando WhatsApp. Porque era na época eu não tinha pego máscara. E aí precisava de máscara pra entrar. Eu tive que passar na farmácia e eu me atrasei. Realmente, a culpa foi minha. Né? E aí eu cheguei correndo na área de embarque lá.
E ele na porta do o avião. cara na segurando. porta, o cara tava na porta pra fechar o embarque. Ele falou assim, cara, mais 1 minuto que tu te atrasasse, tu não ia entrar. Aí eu entrei. E o Bruno deu graças a Deus, né? Porque ele tava apavorado dentro do avião. Meu, cadê tu? Cara, tem foi engraçado. história pra caramba, cara. Bom, pelo menos era Floripa, né? Qualquer coisa, pegava um carro e ia embora. Ia dar. Não, e pegava outro voo. Sim, mas não, a gente fica apavorado, né? E pra ti, Juliano, tem algum marco pessoal da... Tem alguns de pequenos projetos, assim, porque eu acabei atuando em muitos pequenos projetos enquanto o Ariel tava nesse grandão lá da Porto Belo, né? Foi segurando a base do negócio. Mas até estranho, assim, pra eu que tenho a formação técnica hard, meus marcos pessoais que eu destaco estão mais ligados à questão administrativa da empresa, envolvendo aí tributação e redução de carga tributária, coisa assim, que foi algo totalmente novo que eu acabei aprendendo ali e que no fim tem dado bons resultados, até conversando com as pessoas, aí, às vezes a gente ouve aí que a gente está muito melhor do que outras empresas maiores ou que estão mais tempo no mercado. Show. Sim. E tu curtiu essa parte aí? Eu sempre gostei bastante dessa parte, até principalmente da financeira, tanto que eu sempre trabalhei no mercado financeiro, né? Focado em bancos ali, um pouquinho diferente, mas envolve muita dessa questão. E depois, me envolvendo mais, hoje eu gosto bastante dessa área. Estudo muita coisa aí e continuo investindo na área. E é complexo, né? É bem complexo. O Cuidado, Brasil é complexo. Cuidado com o que tu fala aí pra Receita não ver o nosso vídeo. Não, estamos todos corretos, 100% corretos. Show. Cara. Até, e nisso também teve um marco, a gente tá falando, eu pensei assim, em termos de área comercial, sabe? Foi, isso é tranquilo de falar, foi a venda pra Grendene, porque, cara, foi 15 meses de negociação, desde a primeira reunião até assinar o contrato. Foi 3 meses, os últimos 3 meses foi, cara, uma batalha insana com compras. Cara, aquela dali, cara, quando foi assim, consegui, sabe? Aquela foi muito difícil. Marcelo olhou pros guris, vou parar uma semaninha aqui pra aliviar minha cabeça. Eu me lembro, eu acho que era eu e o Ariel, quando eu tava cara, acho que quando eu consegui vencer o compras, cara. A gente tava no South Summit. Acho que era eu e tu que era no South Summit. Eu fui no South Summit. A gente foi junto, né? E daí eu me lembro, cara, no South Summit e ligação e coisa de celular. Daí o cara pegou e... Cara, tá, ok, vai nisso daí. Foi muito... Jogou já os papelzinhos. Foi muito, cara, acho que foi o cliente, assim, em termos de que acabou convertendo, foi a maior negociação, assim, em termos de tempo, assim, desgaste e ida, sabe? Foi muito difícil. Foi mais que o ABC também? Não, foi o ABC, foi... É que o ABC a gente teve uma primeira conversa. Que demorou também bastante, não? É que mudou, né? E daí depois quando foi pausando ali. É que quando entrou um diretor, o que a gente já tinha um nível de relacionamento, daí foi praticamente, acho que foi em questão de 20 dias, eu acho, sabe? É que antes era com outras pessoas, né? Daí aquela lá, até que era aquela negociação, né? Ela não ia acontecer, ela não ia ter fechado. Mas daí quando entrou um diretor novo ali, daí a porta se abriu rápido. Show de bola. Acho também que um grande marco foi o primeiro evento, né? A gente não falou dos eventos, mas o primeiro Salesforce World Tour ali foi um grande marco. Aquele foi? Que também é um investimento bem alto, né? Esses eventos. A gente nunca tinha feito evento, então foi o primeiro evento que a gente organizou tudo nós mesmos, né? Sim. E no fim deu tudo certo, né? As pessoas elogiavam nossos brindes, foi bem legal. O stand fez sucesso, cara. O stand fez sucesso. Foi ali que, inclusive, que deu luz aí pro nosso nome do podcast. Show. Foi Desbloqueando Salesforce. Foi lá, porque a gente botou que era o slogan era, a chamada ali do stand era a consultoria estratégica para desbloquear o potencial do Salesforce na sua empresa. Show. E, cara, ali deu certo, porque as pessoas um monte de gente foi... Né? Cara, essa frase é sensacional, eu quero entender, me explica um pouco mais. Show. Como que vocês vão desbloquear. Show. Assim, ali deu certo e foi no primeiro evento que a gente converteu por esse canal, né? Que teve o cliente lá que demorou, a gente converteu. Sim. Cara, mas eu vou dizer um marco, eu acho que é legal, mas talvez ele seja um marco futuro, a nível de crescimento, se for amadurecida a ideia. Mas o primeiro evento próprio da SR. Também. O primeiro evento próprio da SR ali, que eu boto muita fé, né? Que eu disse, tipo, cara, querendo ou não, todo evento também começa devagar, começa pequeno, vai crescendo aos poucos. Mas eu acho que é uma coisa que tem potencial para crescimento, assim, seja da marca SR, seja de eventos para aqui mais
pro sul também, que eu acho que a gente é um pouco carente nisso, assim. E foi uma ideia que eu conversava direto contigo ali sobre a questão do marketing desde o início. Sim. Quando o Ariel me trouxe, cara, uma coisa boa que a gente fez foi o evento da Salesforce. Eu disse, tá, e por que não fazer o nosso evento, né? Por que não fazer o evento da SR? E, tipo, tu amadureceu a ideia e foi adiante, tocou, e eu boto muita fé. Eu boto muita fé, porque é um evento que aproxima, né? Sim. Tu aproxima muito, tu tá junto, tu consegue ter um relacionamento legal ali. E como tudo no mercado da SR, da Salesforce, ele é lento. A gente sabe pelo podcast, né? Essa coisa de, cara, é uma maratona, não é corridinha, né? Não é uma caminhada, é uma maratona. É um ponto que eu acho que mais adiante a gente vai conversar como um marco maior, assim, o evento. Mas a gente tem cliente que a gente se conectou no evento próprio, que a gente já quase fechou um projeto já, acabou não fechando porque eles selecionaram uma ferramenta que não foi Mule, a gente era uma oportunidade de Mule, né? Então eles foram, mas mesmo assim a gente está com propostas ali, eles já estão em termos de aprovação com diretoria, que demora, né? São vendas complexas, né? Pelo valor do ticket. Mas ali aquele evento vai ter ROI, com certeza. Show de bola. E os futuros também. Outro ponto também, isso que é legal também, o primeiro cliente internacional. Eu acho que é um marco também, sabe? Sim. Legal. Até eu queria voltar um pouco, porque a gente teve o primeiro... Eu ia falar do primeiro cliente que a gente teve fora relacionamento, que foi a Stara, né? O primeiro inbound foi Stara. Foi eu participando de um podcast de uma empresa parceira. Legal. O cara, eles entraram em contato com a gente a partir do site, porque ele veio participando do podcast. Eu até brinco lá, eu tava falando antes aqui, né? Que os caras lá, pô, o único cliente que veio num podcast foi pra ti, não foi pra mim. Foi um super cliente, Enterprise. Sim, a gente entregou o projeto de unificação também, foi o segundo case de unificação que a gente entregou como SR. E foi outro case de sucesso, um projetaço gigante, um clientaço aí. E a gente já está negociando, conversando aí para fazer futuramente outros projetos. Claro. Então ali foi um marco, com certeza, porque né, a gente validou um outro canal. E um canal que todo mundo fala... a empresa B2B de alto ticket tá jogando dinheiro fora com tráfego, né? Coisa assim. Então, cara... É que a gente vai na pessoa, né? É que a pessoa, naquele dali é o gerente executivo lá do cliente. Sim. Eu vou pesquisar Salesforce, daí caiu num podcast que participava. Que nem, cara, esse podcast aqui é o... Cara, a gente tá falando agora, tem uma RFP ali, que o evento encerrado, que eu tô aqui, ó, orando a Deus aqui, que vai vir o positivo hoje, cara, que veio de um podcast, é um ultra cliente, né, um ultra enterprise, uma das maiores empresas do mundo aí. Então, cara, é um belíssimo ali canal. Vai ser um marco que a gente vai falar num episódio futuro. Ali a gente vai no churrasco, né? A gente vai ter que fazer o churrasco. A gente tem que fazer um podcast, um churrascast. Cara, aquele cliente ali vale, meu. Ó, pra episódios futuros. Depois cobrem aí. Esse fechando, ele veio do podcast, cara. Ele pagou, sei lá, investimento podcast uns 50 anos, eu acho. Show. Vambora. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa. Daí eu acho que vamos pro internacional. E o do cliente internacional, né? Pensando, porque acho que temos de outros... Cara, teve... É que daí tem outros clientes. Todo cliente é um marco. Claro. Sim, tem que fazer um jabá pro... Todo cliente é um marco. Toda entrega de projeto também é um marco. Toda entrega de projeto. Tudo é super relevante. Mas, realmente, agora, recentemente a gente entregou um belo case aí. Case de reversão. A gente falou num episódio à frente ou atrás, vamos conectar os pontos, de que é muito comum, né? É a última consultoria, a gente já testou 1, 2, 3, 4, 5, 6 consultorias, nenhuma atendeu. Não aguento mais, o Salesforce está sendo questionado, vamos tirar o Salesforce. Chegaram na gente. A gente conseguiu entregar ali, encantamos o cliente, gostaram muito, assim, deu um match muito bacana do time, das entregas ali e as expectativas, tá tudo bem alinhadinho. E aí a gente conseguiu fazer essa primeira grande entrega para eles, já gerando bastante valor, porque eles estavam com muita dor no processo, o CRM estava mal implementado nesse quesito para eles, e a gente já conseguiu tirar muita pressão, muito estresse, e agora a gente está nesse trabalho aí contínuo, né? Agora a gente tem um contrato recorrente agora com eles ali, fora...
tanto de toda a parte de sustentação, né? E mais outros projetos ali que tá sendo orçado, tudo. Cara, virou um case, um belo case ali, né? E foi rápido, foi bem rápido até, né? Tanto o ciclo da venda quanto do projeto da gente conseguir. Para ver que às vezes não precisa anos, né? Uma negociação, algo muito complexo para a gente conseguir gerar valor rápido com o CRM, né? Com o Sim. Salesforce. É isso aí. Legal. Não, e a questão desse contrato recorrente, eu acho que valida a entrega, então, de vocês, né? Claro. Com certeza. Sim. Validou a entrega de Acho que vai ter, né? Acho que pegar depoimento depois ali, né? Estamos na expectativa aí. Vamos. Vai ser legal isso aí. Cara, e pra gente puxar o encerramento desse podcast aqui, onde vocês veem a SR daqui 5 anos? Isso é até interessante, porque a gente sempre faz um planejamento de 5 anos, né? Como a gente fez dos primeiros 5, recentemente a gente tá falando dos próximos 5, né? Até essa semana, semana passada também a gente falou bastante disso. E... 5 e 10, né? 5 e 10, é. A ideia é seguir crescendo, né? Como sempre, né? Acho que melhorando a qualidade, isso é uma coisa sempre importante para nós, assim, apesar da gente já saber que a gente tem uma qualidade melhor do que outros concorrentes até, né? Que os nossos clientes dizem isso. A gente quer sempre estar buscando melhor qualidade. A gente também tem ideias de talvez trabalhar com outras verticais além de CRM, porque acaba sendo complementar ali ao CRM, né? Não vou citar quais, né? Sim. Mas a gente tem essa ideia. A gente hoje já faz também bastante desenvolvimento no geral com coisas que são complementares ao Salesforce, então isso também é algo que a gente quer continuar fazendo para o futuro. A gente também pensa em, daqui a pouco, produtizar algumas coisas aí para o futuro, que são coisas comuns aí que o mercado precisa, e muitas vezes a gente desenvolve várias vezes as mesmas coisas, então Isso é uma coisa produtizar importante. seria algo legal. E no futuro a gente vai estar ganhando o mundo também. Só vou dizer isso sem muitas mais informações. Querendo ou não, esse daí é o resultado, né? A consequência é isso Acho- daí. Não tem... Acho também a abertura de outros locais físicos também é uma coisa que a gente discute, né? Não é algo que a gente tem batido o martelo, mas eu tenho o sonho de ter um andar inteiro num prédio assim da SR. Isso, o que mais também? Acho que isso ganhar o mundo, acho que é um grande foco agora. Vocês pensam no futuro de internacionalizar a empresa? Vocês gostariam de dar mais esse passo aí? Tá nos obrigando a falar. Assim. Pô, tu quer que eu fale que eu sou fã da América? Não, mas é que é show, né? Querendo ou não, lógico. É que querendo ou não, são passos, né? É passos. O primeiro desafio talvez fosse sair do Rio Grande do Sul, sair um pouco mais aqui do Sul, que eu acho que vocês já estão executando bem esse desafio. Querendo ou não, a história toda de vocês corrobora, né? Ela traz esse corpo para a SR hoje ali de ter 100% de cases de sucessos, de tanto que a gente conversa sobre o quanto é problemático o mercado de consultorias, assim. É sensacional. Não é puxando a brasa pro assado, mas é porque... Mais uma expressão gaúcha aí que eu tô usando. Mas não é puxando a brasa pro assado, mas é que... Pra quem realmente acompanha e ouve o podcast, por exemplo, cara, eu teria medo de contratar outra consultoria. É maluco isso, assim, mas não pelo que a gente fala, mas pelos cases que vocês carregam hoje, sabe? Na mochila, assim. Então, um ponto. Primeiro, já que a gente tá na semana de aniversário da SR aí também, parabéns pela empresa de vocês. Espelha muito, assim, a gente... Eu venho de outra empresa, hoje presto uma consultoria para a SR também, mas eu converso muito com o Léo, a gente usa muito vocês como espelho, assim, também, como empresa, assim, é muito... Tanto que eu tô sempre te perguntando algumas coisas sobre a empresa, mas parabéns pela maturidade de vocês, sabe? Pela visão que vocês têm, por quanto vocês conseguem ter a disciplina sem tirar o olho dos valores. Sem perder esses valores de qualidade, de entrega, de transparência de vocês, porque de tudo que a gente conversa aqui, do que eu tive a oportunidade de conversar com os clientes de vocês no evento da própria SR, vocês entregam isso, sabe? Então é um prazer participar dessa história, é um prazer estar no número 100 do podcast, casualmente, porque foi casualmente cair na semana do aniversário, assim, da própria SR.
E não pode faltar esse marco, né? Um dos marcos da SR é o podcast, né? Tanto a fundação, o episódio 1, quanto o episódio de hoje. Né? É verdade. Então, Marco. Parabéns aí por esse aniversário. Legal. E cara, vocês são Bonito. inspiração e continuem Bonito no discurso. processo aí. Bonito discurso. Obrigado, cara. Valeu, não tá... Peraí. Um abraço coletivo. O cara começa a chorar. Cara, um ponto importante, que esse episódio foi um pouco diferente, mas em todo episódio a gente sempre libera um presente pra quem tá assistindo, que é um processo de assessment pra... Isso que eu queria falar. Que já cara. foi utilizado, né? Assim, eu queria provocar aqui o nosso time comercial pra fazer uma promoção zona aqui agora, dos 5 anos da SR. Nada mais justo do que num episódio de aniversário, número 100, dar um presente. E aí, Rosenthal? Olha, eu acho Deu que... a louca no gerente. Cara, mas eu acho que esse é um bom ponto. A gente tem a gente faz sempre a questão ali do assessment, né? Então acho que esse é um ponto. E acho que vale. Quem entrar preencher lá, mandar o cupom lá, o aniversário. Tá, beleza. O nome do cupom vai ser o aniversário. Além do assessment, daí depois a gente fechando uma fábrica, daí acho que dá para trabalhar os primeiros 1 mês, 2 meses, talvez 3 ali, dependendo do tamanho ali, com um belo desconto dentro da fábrica. Show. Quem vier de aniversário. Acho que daí é uma boa conversa. Obviamente, cara, daí a gente vai ter que ver um contratinho mínimo, né? Não vem aqui, cara, 3 meses no mínimo e termina. Algumas regras vão existir. Algumas regras existirão, mas dá para dar, acho que um bom desconto ali no... Vamos colocar nos primeiros 3 meses, um contratinho ali de 1 ano ali, uma fábrica, cara. Eu acho que cupomzinho aniversário, assessment, e deu a louca no gerente, né, Douglas? O Douglas tá ali atrás. Vamos enlouquecer o financeiro. Se tu não sabe o que é um processo de assessment, o processo de assessment é uma imersão, onde a SR vai fazer uma imersão dentro da tua empresa e compreender quais são as travas, o que está acontecendo que está bloqueando todo esse potencial do Salesforce dentro da tua empresa. E passar esse plano para ti. Normalmente ele, dependendo da complexidade do projeto, pode custar 10, 20, 30, 50 mil reais. E para quem ouve aqui o podcast e acompanha o podcast, ganha de presente esse processo. E ainda mais esse bônus aí de aniversário. Como que funciona? Tem um QR Code passando aqui na tela, ou então um link aqui na descrição desse episódio. Tu vai clicar, solicitar o contato da SR, vai ter um espaço para tu preencher o código. E o código vai ser aniversário, então. Preencheu ali, o Douglas já... Enlouqueçam o Douglas lá para entrar em contato com vocês aí e já conseguir entender, marcar esse assessment aí, desbloquear todo o potencial do Salesforce, porque não é à toa que é o CRM número 1 do mundo e não é à toa que a SR é a consultoria mais indicada pela própria Salesforce e a maior aqui do sul do Brasil. Fechado? Marcelo, como que faz para te seguir nas redes sociais aí, quem quiser te acompanhar? Acho que LinkedIn, né? Marcelo Rosenthal ali, acho que é um bom lugar. Se quiser me conhecer mais, eu como pessoa, daí tem o Instagram ali, o Marcelo _Rosenthal. Muito jogo do Inter. Até que o Instagram não é tanto, cara. Tem o meu perfil fake no Twitter, que lá, sim, mas lá é um perfil fake. Que eu não boto nem o meu nome Ela é inteiro. aquele xinga o presidente do clube. Não, cara, lá é loucura. Ali é onde tem a polêmica. Juliano, como é que faz para te acompanhar? Só no LinkedIn, Juliano Serpa. E também por e-mail, juliano@srconsulting.io. Show. Ariel, para acompanhar a SR, Ariel. Boa. @srconsulting.io é o nosso Instagram. SR Consulting referência em Salesforce no LinkedIn. Se quiser me conectar lá é Ariel Dornelles no LinkedIn. E se quiser ver stories de Muay Thai aí é @Ariel Dornelles. Fechou, então. Lembra de deixar teu comentário aqui, se inscrever nesse canal aqui. Se estiver assistindo na televisão, dá um clique ali. Primeiro ou segundo botão que aparece aí na tela já é o botão de inscrição. Ou então tem um QR Code rolando aqui na tela também de inscrição pro podcast aí. Favoritar o podcast no teu streaming favorito, seja Deezer, Spotify. Compartilha com quem vale a pena assistir esse podcast aqui. E até o próximo episódio. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu. Existe alguma história engraçada ou marcante? Já falamos. Algumas, né? Sushi, Dá pra churrasco. falar, não? Vai. Não, eu pergunto também se tem alguma Você outra que eu brincou? quero contar. Eu quero contar uma da estrada que alguém parou o carro no meio da BR. Quer falar de viagem? Fala do cara que rasgou 2 pneus do carro. E aí pode ser. Ou então o cara que achou que tinham invadido o hotel. Não, quem rasgou os pneus foi o Douglas. Não, pois é. Não, todos foi o Douglas, né? Mas
É tudo que barbeiragem em direção É que tu falar que o cara Isso parou no aqui- meio da BR é meio ruim. Se tiver engajamento no episódio, a gente faz um episódio só de histórias bizarras. Tá, belezinha. SR Histórias Bizarras.